A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia! Muito bom dia para você, um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo de alegria e tranquilidade. Mas lembrando, um dia que ainda estamos aqui em pandemia e que precisamos nos cuidar, né? A gente não pode esquecer disso jamais, mas também a gente não pode perder a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores. Agora, é claro, né? Lembrando mais uma vez, a gente tem que contribuir, você tem que fazer a sua parte. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a Rede Fã de Comunicação, e nosso encontro marcado aqui todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, para um bate-papo sobre saúde, bem-estar, informações para você. Bom, e o nosso Viva Bem de hoje, claro, nós vamos continuar falando sim e alertando sobre a questão da pandemia, trazendo aí as informações para você. Nossos entrevistados hoje, nós vamos começar conversando no quadro de entrevista com o professor doutor da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Farmácia, Lisandro Borges. Nós vamos falar aí um pouco sobre esse feriadão, né, pós-feriadão de carnaval, que a gente nunca sabe se foi feriado, não foi feriado, era ponto facultativo, não era ponto facultativo, mas enfim, todo mundo resolveu aí celebrar essa festa. Culturalmente, ela já está fazendo parte, né, da nossa cultura, e aí o que acontece? Né, muita gente acaba descuidando. Então, quais as consequências disso? Será que teremos aumento de casos? Então, vamos conversar com o professor Lisandro, trazendo algumas informações para a gente, certo? E no quadro Alô, Doutor, como está a vacina, como é que está essa campanha de vacinação tão importante e fundamental, nós vamos conversar com o infectologista, Dr. Marco Aurélio Góes, que é diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Então, informações para você, além das nossas notícias de saúde, dicas de saúde, no nosso Viva Bem, que tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rápido intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Qualidade de vida. Se você está com pressão alta, cuidado, a sua saúde está em baixa. Procure um médico para evitar as complicações como derrame, infarto ou problema nos rins. E faça também a sua parte. Controle o seu peso, reduza o sal, a gordura animal, a bebida alcoólica e não fume. Fazer exercício físico como caminhar 30 minutos por dia já é um bom início. Faça o seu coração pulsar de saúde. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Eu prometo comer melhor. Eu prometo me movimentar mais. Eu prometo esticar meu corpo. Eu prometo levar a vida mais leve. Eu prometo relaxar a cabeça. Eu prometo dedicar mais tempo. Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo! Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Viva Bem. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. Telefone 2106-7100. Conosco também está a Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Gente, já nossa entrevista com o professor Lisandro Borges. Bom, mas antes, a gente traz aqui, como sempre, o lembretezinho, o recadinho que a gente traz em relação aos cuidados que você deve ter com a sua casa, com o meio ambiente. Dengue, tá? Nós temos aí a pandemia, estamos em pandemia, mas a gente tem que continuar cuidando de casa. Dengue tá aí, zika, chikungunya, e aí deixando muita gente doente e matando também, tá certo? Então visita com os agentes de saúde, com todos os cuidados e regramentos, é necessário. Então você faça a sua parte, tem dia que chove, tem dias que faz sol, fica uma aguinha acumulada, dá uma olhadinha na casa, dá, e se chegar o agente de endemias, deixa ele dar as orientações para você e fazer, claro, uma visita quando necessário, com todos os cuidados, tá certo? Bom, vamos às nossas notícias de saúde. Notícias de saúde, a gente começa falando sobre a questão da higiene dos alimentos, tá certo? Que é sempre fundamental que você tenha muito cuidado com o que você leva para casa, guarde na geladeira, o que você leva para sua mesa. Vamos ouvir? Notícias de saúde. Você sabia que higienizar os alimentos é fundamental para evitar doenças ou intoxicações? E não é só porque esses alimentos ficam expostos no mercado e na feira. Um dos principais riscos é o de consumir produtos que estejam estragados ou com agrotóxicos e compostos químicos. É o que explica a nutricionista Thaís Trivelato. Um fator muito importante antes da gente pensar em limpeza do alimento seria pensar primeiro em selecionar o produto. A gente precisa verificar se a fruta, se o legume não está amassado, se a gente já não consegue observar ali um crescimento de um fungo, de um bolor, e observar um aspecto geral daquele produto. Isso já vai evitar uma série de eventos lá na frente. E para que você entenda a melhor forma de higienizar os alimentos antes de guardar na geladeira ou antes do próprio consumo, a nutricionista Thaís Trivelato dá algumas dicas simples que podem ser feitas por qualquer pessoa. Primeira coisa é a gente retirar qualquer parte estragada ou que seja ali meio suspeita naquele produto. A gente vai reservar uma bacia e aí você vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio ou 2 colheres de sopa de vinagre. Tudo isso dentro de 1 litro de água. Vai passar uma água corrente primeiro deles para tirar terra, pedrinha ou algum bichinho que já vem ali nele. E aí coloca dentro dessa solução por cerca de 15 minutos. Feito isso, você vai de novo enxaguar ele em água corrente. Outra dica que pode ajudar na hora de limpar bem os alimentos é que o processo de higienização seja feito com o auxílio de uma escova. Nesse caso, a escova deve ser guardada para ser utilizada apenas na limpeza dos alimentos. Além disso, secar muito bem os produtos e colocar em um saco plástico limpo antes de guardar na geladeira ajuda a manter esses alimentos livres de contaminações e impurezas. Reportagem Janari Damascena. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, depois aí desta orientação, a gente traz outra para você. Mais uma vez, a gente aproveita para informar que daqui a pouquinho, nosso quadro Alô Doutor, nós vamos conversar com o infectologista da Secretaria de Estado da Saúde, diretor de Vigilância em Saúde, Dr. Marcos Aurélio. Bom, lembrando, mais uma vez, os cuidados que você deve ter, tá? Pandemia continua, os cuidados são necessários, certo, gente? Higienização das mãos, evite a aglomeração, mantenha o distanciamento e o uso de máscara é primordial. A vacina está chegando, mas ainda não é suficiente, ainda vai demorar. Você imagina vacinar esse Brasilzão inteiro, não é? Não é coisa fácil.
Mas então, vamos continuar fazendo a nossa parte. Bom, e aí, você tem problema com insônia? Tem gente que sim, né? Vamos ouvir o que traz as notícias de saúde sobre esse assunto? Notícias de saúde. Uma noite de sono mal dormida pode gerar problemas de saúde, estresse durante o dia e até mesmo ser um indício de depressão. Durante meses, o estudante Marcelo Rios teve algumas dessas complicações para relaxar e dormir. Tinha muito cansaço. Na hora de deitar a cabeça no travesseiro, o cansaço simplesmente sumia, você não consegue dormir. Você começa a pensar em um monte de coisas que você deveria ter pensado o dia inteiro, você não pensou. Ou então às vezes você passou o dia inteiro pensando naquilo, mas aquilo quando você deita aumenta. Você imagina que vai explodir tua cabeça e que você simplesmente não consegue pensar em mais nada. Porque você não dorme, você não consegue produzir nada o dia inteiro. Você sente que seu dia é praticamente perdido. Vira uma bola de neve, porque todo dia é a mesma coisa, até que você não consegue descansar. De acordo com Luciane Melo, otorrinolaringologista do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, a insônia gera diversos problemas. A privação do sono, ela leva à falta de atenção, à dificuldade de concentração, de memória, a privação crônica, do sono. Existe também uma relação da insônia com depressão. Então, dormir pouco e com uma qualidade ruim aumenta a irritabilidade e isso também acaba diminuindo a expectativa de vida, Então, é importante que o sono seja de boa qualidade. Uma boa noite de sono é fundamental para um bom funcionamento do corpo, em especial do cérebro. Então, para dormir melhor, você deve evitar muitas luzes no quarto, além de não utilizar celular, tablets ou televisão por pelo menos 30 minutos antes de se deitar. Se possível, deixe os alarmes de mensagens e redes sociais no modo silencioso. Também é importante que sua última refeição seja 2 horas antes de dormir e, de preferência, evitando comidas pesadas e muito gordurosas. Reportagem Janari Damascena. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Entrevista. Olá, gente! De volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Comigo na linha está o professor Lisandro Borges, que é professor, doutor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Farmácia, coordena a Força-Tarefa contra a Covid-19 e vai conversar conosco, Saímos do período de carnaval e o professor que está fazendo parte do comitê científico junto ao governo do estado vem alertando, claro, que toda vez que tem um carnaval prolongado, aumenta o número de casos de Covid-19. Professor Lisandro, bom dia, obrigada por estar aqui conosco para esse bate-papo. Bom dia, Magna, bom dia aos ouvintes, é um prazer muito grande estar conversando com você nesse momento. Professor, então essa preocupação pós-carnaval, apesar de o Estado não ter mantido aí o chamado feriado, o ponto facultativo, mas aí muita gente deu feriado, valeu como feriado, festas clandestinas no país como um todo, aqui não foi também diferente, apesar da fiscalização. Corremos risco de aumento de casos, professor? Olha, normalmente, depois das festas de final de ano, do período eleitoral, 14 dias depois é o período de aumento do número de casos. Então, é um momento de sinal de alerta para a gente ficar atento, em relação a esse aumento, Então, pode ocorrer um aumento 14 dias depois, a contar, do primeiro dia do período carnavalesco. E aí nós estamos monitorando para verificar se ocorrerá ou não esse aumento. Uhum. Agora, professor Lisandro, uma preocupação é que nós já podemos dizer, claro, que estamos numa segunda onda, não é isso? Está correto a gente dizer? Está correto. Está correto. Então, nesta segunda onda, tem aí surgido as chamadas cepas, as variantes, O que o senhor tem de informações sobre isso? Uma em Manaus, outra se fala do Reino Unido. Que informações o senhor nos traz sobre estas variantes?
Olha, tem a variante britânica B.1.1.7, a variante da África do Sul, a 501V2, e a variante brasileira P1. Nos preocupa muito porque já foi descoberta a variante britânica em Salvador. E qual a diferença, a característica? São variantes que são mais infectivas, têm capacidade de infectar muito mais pessoas num curto período de tempo. Pode aumentar a letalidade, né, já que aumenta a contaminação, pode aumentar a letalidade, porque está afetando mais pessoas. E o que nos preocupa aqui, no estado da Bahia, na cidade de Salvador, já foi detectado a cepa britânica de uma contaminação comunitária. Então a pessoa não esteve na Inglaterra. Então mostrando a presença dessa cepa aqui, que é a cepa que aumentou o número de casos na Europa e já se encontra nos Estados Unidos também. Então é motivo de alerta e preocupação. Bom, essa questão das variantes, e aí eu estava acompanhando entrevistas de prefeitos no sul do país, por exemplo, em Chapecó. Chapecó, o prefeito manifestou a preocupação também de novas, dessa variante, e que aí por conta disso isso estava se espalhando. Se preocupava, quer dizer, com a situação de Manaus, mas de repente lá no sul do país, sudeste e sul do país, você já encontra a situação, quer dizer, o país, assim, a circulação é muito rápida, né? Então, é aí onde corre-se o risco de se perder o controle da situação? Exatamente. No momento que o Brasil está aberto para os aeroportos, não se tem controle da entrada dessas cepas. E o grande perigo na Covid-19 é exatamente isso. A entrada de cepas novas, cepas que têm a capacidade de causar a infecção, né? Então isso alastrar mais ainda, né, a infecção, e é isso um motivo maior de preocupação. Agora, professor, eu me recordo das últimas entrevistas, e o senhor já manifestando sua preocupação, porque o caso lá da Amazônia, o fato do sistema ter colapsado e precisar transferir pacientes, isso era um risco, né, de você, nessa transferência, você contribuir ainda mais com a disseminação de vírus, não é? Exatamente. A preocupação maior é, primeiro, as pessoas não estarem usando a máscara, certo? E, em segundo lugar, as aglomerações, que favorecem o contágio. E, terceiro lugar, essas cepas mais infectivas. E você soma tudo isso a um despreparo também da parte do Ministério da Saúde na disponibilização de vacinas em grande quantidade. Isso gera realmente um grande problema. Bom, gente, nós estamos conversando com o professor Lisandro Borges, que é professor doutor da Universidade Federal de Sergipe, está à frente, né, dessa força-tarefa no combate à Covid-19, do Departamento de Farmácia, tem feito um excelente trabalho junto com sua equipe, né, na Universidade Federal de Sergipe. Nossa conversa aqui tem o oferecimento da Unimed, cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Conosco a Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Dica da Fono. Doutora Neuza Salles. Olá, Magna Santana, aqui é Neuza Salles, a sua fonoaudióloga, para dar uma orientação muito importante hoje sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e linguagem das crianças. Então é muito comum professores, pais, cuidadores em geral que ficam essas crianças perguntarem com que idade a criança começa a falar. A criança já se comunica bebezinho, na hora que nasce com um choro, depois ao longo dos meses com um balbucio, que é aquela repetição de sons que todo bebê faz, papapá, mamamã, lalala, nananá, e a partir daí ela vai usando esses sons para emitir palavras com um significado real.
Para isso, antes da criança começar a falar, ela tem que ter interesse em falar, ela tem que ter contato visual, olhar para você por um tempo mínimo para compreender como é que articula cada som. E também o adulto mostrar o significado daquele som. De maneira que a cada dia a criança vai aumentar o seu vocabulário em quantidade e em qualidade. Então, primeiro ela vai falar mamãe, ela vai falar mamã, mamã, depois ela vai falar mamã, depois mãe, depois mamã, depois mamãe. E por aí vai. Cavalo, lo, vá, ou carro, depois cavar, e não falo lo, depois cavalo, e por aí vai. Então fique atento para as crianças estarem evoluindo em qualidade e quantidade, de forma que a cada dia ela esteja melhor que ontem. A partir do momento que essa criança para de evoluir, ela não está aumentando o vocabulário, ela não está interagindo com os adultos não entendem o que ela fala e ela também não entende o que os adultos falam, essa criança precisa de uma avaliação fonoaudiológica específica. Mande suas dúvidas sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem. Estarei aqui para responder com o maior prazer. Até domingo aqui no canal Viva Bem, ou então passa lá na minha página do Instagram, DRA Neuza Salles Fono, para ver o que eu ando publicando por lá. Até domingo! Viva Bem! Bom, professor Lisandro, voltando agora a falar aqui sobre vacina, como o senhor disse especificamente, né? A expectativa, essa seria a arma mais eficiente, mas enquanto ela não vem, claro o que o senhor disse, é o uso de máscara, a higienização das mãos, evitar as aglomerações. Pronto, mas a questão da vacina, há uma preocupação diante dessas variantes. Se não agir rápido em relação à imunização da população, corremos o risco de que a eficácia dessas vacinas seja comprometida? Com certeza, né? As cepas estão evoluindo e quanto menos a gente vacinar, mais essas cepas evoluem e a vacina pode perder eficácia, né? Da Pfizer, da Moderna já está sendo revalidada, né? Então, a eficácia da vacina quanto mais rápido a gente vacinar, grande parte da população, com as cepas antigas. Se as cepas novas terminarem, aí a vacina pode perder a sua eficácia. Uhum. Agora, professor, pergunta mesmo de leiga, né? E com esse vírus, por que essa variação assim está sendo tão rápida, hein? Essa mutação? Há alguma explicação científica para isso? Desculpa, eu não consegui ouvir a sua última pergunta. É o seguinte, por que essa variação acontece assim, dessa forma tão rápida? Natural, né? É natural que o vírus ele evolua e com a evolução do vírus ele acaba mutando, né? Então isso é natural de acontecer, né? Então a evolução natural do vírus faz com que ele mude e aí essa mutação pode haver consequências na vacina, né? Uhum. Isso porque em cada organismo, de repente, ele atua de uma forma diferente, é isso, professor, também? Não, as cepas mais evoluídas são as que sobrevivem mais, né? Então, cepas mais infectivas tendem a sobreviver com maior facilidade. Uhum. O trabalho que o senhor vem fazendo ainda, de muita testagem, ouvimos outro dia a secretária aqui municipal e algumas informações passadas pela Secretaria também de Saúde, município, estado, em relação à testagem, que as pessoas não têm procurado fazer de repente o teste, principalmente o PCR, mas é importante continuar fazendo a testagem, Tem que testar, a testagem é importantíssima, né? A testagem em massa, só ela vai dar o panorama, né, da contaminação para isolar as pessoas e evitar que o vírus se dissemine. Uhum. Esse trabalho que a universidade vem fazendo, agora o senhor tem procurado, fez essa semana com jogadores de futebol, não foi isso? Isso. Uhum. Estamos testando os times de futebol,
para proporcionar, né, um campeonato seguro com testagens, né? Todos os profissionais do futebol sendo testados. Federação Sergipana, através do presidente Milton, tendo essa consciência, né, que só a testagem vai poder garantir a segurança dos atletas e de quem está envolvido com o futebol. Escolas, professor, sua equipe, o senhor fez um trabalho também interessante, e aí a gente tem a retomada das escolas, das aulas ainda no sistema híbrido, vem aí também as escolas agora do município, agora para março a perspectiva. Enfim, tem que voltar mesmo ou também Olha, voltar Magna, testando? Essa é uma situação muito delicada, porque pelo seguinte, estudos têm demonstrado que a contaminação das escolas é uma das menores, tá? Mas a gente demonstrou no estado de Sergipe que os mais contaminados são os professores. Então acho que uma escola segura, com álcool gel, com distanciamento e com todos os cuidados, mas principalmente as pessoas fazendo a sua parte, vão fazer com que a escola seja um local seguro. Se as pessoas não se cuidarem, aí realmente não existe local seguro, né? Professor, até para já liberá-lo... Eu preciso ir, eu preciso que eu tenho... É verdade, eu sei da sua agenda, não tem dia, não Obrigado, tem hora, enfim, mas só para que a gente possa finalizar deixando aqui esse recado aos nossos ouvintes da necessidade de que todos continuem colaborando, apesar das dificuldades, quer dizer, todo mundo torcia para que o ano que passou, não, vai finalizar, mas sem vacina não tem jeito, né? E sem os cuidados não tem jeito, né, professor? A gente tem que tentar fazer com que essa segunda onda, ela seja menos traumática. Qual é a sua perspectiva, professor? Tem que vacinar o mais rápido possível, né, a população, para que quando chegar a segunda onda, pelo menos grupo de risco, idosos ou pessoas que tenham chance de agravar e ir a óbito, pelo menos estejam protegidos, né? Mas todo mundo fazendo a sua parte, eu acho que a gente consegue vencer essa pandemia. Pois é o que nós vamos aqui continuar torcendo e apelando para as pessoas essa colaboração. Professor Lisandro Borges, muitíssimo obrigada por participar aqui mais uma vez do nosso programa, trazendo sempre essas informações e os esclarecimentos aos nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigado, Magna. Deus abençoe. Tudo é bom e parabéns pelo trabalho. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Eu prometo comer melhor. Eu prometo me movimentar mais. Eu prometo esticar meu corpo. Eu prometo levar a vida mais leve. Eu prometo relaxar a cabeça. Eu prometo dedicar mais tempo. Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, ouvintes! Vamos falar sobre o que há de mais moderno neste mundo.
chama-se envelhecer. Pois é, cada vez mais as pessoas conseguem viver mais. Agora o nosso desafio é viver mais e viver melhor, com qualidade de vida. Vamos levantar a bandeira do envelhecimento ativo. Este processo de envelhecer, ele é um processo natural, fisiológico. Inicia por volta dos 30 anos de idade. Além das alterações que são fisiológicas, existem alterações próprias do meio externo, que dependem das nossas atitudes, das nossas escolhas. E são elas que vão determinar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, ser independente, ser autônomo. Para isso, nós estaremos aqui te dando várias dicas no Minuto da Longevidade. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Alô, doutor. Alô, doutor. Bom, gente, nós vamos conversar agora com o Dr. Marcos Aurélio Góes, que é infectologista, diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Volta a conversar conosco e vamos falar agora desse período pós-carnaval. Há sempre uma preocupação após grandes feriados, com as aglomerações, as festividades, mesmo elas estando proibidas. E claro que aí todas as autoridades de saúde ficam mais atentas com possível aumento de casos. Esta é a preocupação que se mantém, doutor Marcos. Bom dia, obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia a todos. Essa é uma preocupação, não é? Qualquer movimento diferente na sociedade pode aumentar a circulação de pessoas, seja aglomerando como festas tradicionais que a gente conhece, mas também em viagens, né? Mesmo em grupos menores, isso aumenta a circulação do vírus. O vírus ele é levado, ele é trazido pelo ser humano, né? Seja quando ele está infectado e doente, portando o vírus, ou seja pelas suas mãos, pelas superfícies que ele encosta e toca e transmite o vírus. Então, a circulação de pessoas, principalmente aglomeradas, principalmente pessoas que não são do convívio habitual, né? Isso facilita a troca, né, do vírus de um local com o de outro, e aí vai começando toda essa questão de trazer uma variante, uma linhagem diferente, e você ter uma curva que está caindo, começar a estabilizar ou até aumentar, como já é visualizado em alguns outros estados. Então, essa é uma preocupação sim, momento de festas, de aglomeração, né, de movimentação da população para os ambientes não habituais, né, por isso que suspender feriados de carnaval foi uma medida tomada por vários governantes, né, inclusive aqui, tem esse objetivo, que as pessoas fiquem na sua rotina, né, desde que seja uma rotina que também você cumpra todas as normas de distanciamento social, da higienização das mãos e do uso da máscara, né, de forma consistente. Doutor Marcos, a gente tem ouvido falar muito, o senhor citou agora também, a história de variantes e linhagem. Vamos entender o que é isso, porque ultimamente a gente tem ouvido muito falar. Uma lá de Manaus, do Reino Unido, em Salvador agora foi detectada uma outra dessas. Mais para a região sul do país, sudeste do país também. Então, esse vírus, ele tem uma característica que é comum aos vírus de maneira geral, se sofrerem modificações a cada multiplicação. Então, esse vírus ele entra de uma forma no nosso organismo, começa a se multiplicar, né? Ele vai se replicar no nosso organismo e nessa multiplicação dele acontecem erros. Alguns desses erros causam a morte do vírus e outros desses erros causam um jeito do vírus conseguir escapar com mais facilidade do nosso organismo, dele conseguir penetrar mais fácil na célula da gente e causar novas infecções. Então, as mutações vão ocasionando diferenças nesse vírus e essas diferenças, a partir de uma classificação, de uma identificação de onde são essas mutações, a gente vai classificando como novas linhagens. É o mesmo vírus, né? Tem toda a sua composição genômica daquele vírus, continua sendo o coronavírus, o SARS-CoV-2, né? Mas com algumas diferenças naquele seu genoma que vai dar características especiais. Quando essas características especiais tornam esse vírus com alguma expertise diferente, por exemplo, um vírus que se transmite mais,
um vírus que causa mais casos graves e que surgiu em uma determinada área, ou que foi isolado em uma determinada área, a gente tem chamado isso mais de variante ao invés de linhagem. E aí a gente destaca, né? A variante do Reino Unido, né? A variante do Brasil, que é a variante de Manaus, né? Mas é conhecida internacionalmente como a variante do Brasil, e a variante da África do Sul. Outras variantes podem estar surgindo por aí e só não foram identificadas, né? Isso é uma taxonomia mais utilizada, né, pelos virologistas. Acaba que a gente fica utilizando muito esses termos, né, que podem até ser só sinônimos, né, variante e linhagem. Mas, de maneira geral, é isso que a gente tem utilizado. As variantes para as mutações, quando elas já dão características mais específicas e novas para esse vírus, e linhagens quando a gente tem várias mutações, mas que ainda não deram, né, essa especificidade para o vírus. E essas mutações, essas variantes aí, como o senhor disse, elas podem de repente até ser mais letais ou apenas ser mais transmissíveis, assim, com mais rapidez. E aí é nessa hora que preocupa, porque você foge ao controle, porque rapidamente as pessoas estão adoecendo? Essas variantes, elas nos ensinaram uma coisa. É muito difícil a gente conseguir uma imunidade coletiva com a infecção viral só. Como no começo da pandemia se acreditava, que ia chegar um momento que se 40%, 50%, 60% da população fosse infectada, a pandemia acabaria por si só. Sim. Com tanta mutação e com tanta linhagem, a gente tem observado que tem se tornado mais comum as reinfecções, reativações, né? Então, a gente tem uma infecção por uma variante, pode surgir uma nova variante que consiga fugir dessa nossa imunidade e nos infectar outra vez. Então isso tem sido visto constantemente e isso é que tem ocasionado essa segunda onda, né? E alguns estudiosos apontam até para uma possibilidade de uma terceira onda, né? Se a gente não conseguir avançar na imunidade com o uso de vacinas. Esse escape também ele pode se dar, às vezes, nessa questão. O vírus ele conseguiu uma mutação ali que faz com que ele entre mais fácil na nossa célula. Entrando mais fácil, ele causa a doença mais, ele se transmite mais, né, e torna-se mais transmissível. É claro que quando o vírus ganha a habilidade de se transmitir mais, mesmo que ele não seja mais letal, ele ocasiona mais mortes. Porque ele aumenta a chance de afetar mais gente. E se o vírus ele mata 2%, 1,5% de quem ele infecta, se esse 1,5% não for 100, for 1 milhão, né, a gente está falando de muitas pessoas, né, que vão ser afetadas, que vão precisar de leitos de internação hospitalar e que não vão ter. É por isso que desde o começo da pandemia se trabalha muito com a questão do achatamento da curva. Né, era uma grande luta, a gente conseguir achatar a curva para não ficar sem leito. Temos conseguido isso, né, desde o começo da pandemia. Achatar, chegar a um nível de ocupação alto, mas, né, no estado a gente nunca chegou àquele momento onde estava com 0 leitos, né, 0 vagas. Agora, doutor Marcos, só abrindo aqui um parêntese dessa situação que a gente fica, poxa, o Brasil, que é praticamente umas dimensões que o nosso país tem, você tem um controle disso tudo, a gente sabe o quanto é difícil, né? E tem sido exaustivo para vocês, as autoridades de saúde, os apelos, enfim. Mas, por outro lado, a gente também vê que isso é no país, no mundo. Não é porque, de repente, não, é porque no Brasil as coisas não estão tão controladas assim. Sim, mas e como explicar também que Portugal foi um exemplo e, de repente, voltou a praticamente fazer uma espécie de lockdown? Em outros países também. Então, é muito difícil controlar esse vírus, não é? Sim, por isso que a gente, quando faz uma crítica ao país de maneira geral, às vezes é ter uma medida mais uniforme. É muito importante isso a gente entender. Na maioria desses países, as grandes medidas são tomadas, pelos seus comandantes, pelos seus gerentes principais, pelos seus presidentes que tomam o enfrentamento dessa luta. Então, acho que essa crítica se faz. E a outra crítica que faz aí para a sociedade de maneira geral, e que é sempre o medo, que a gente tem com as boas notícias. Quando a gente dá uma boa notícia, é a melhor coisa. Só que isso leva uma leitura equivocada da sociedade. Quando a gente diz, olha,
a curva caiu, como a gente estava lá em agosto, setembro, outubro, caindo. Qual a leitura toda de parte da sociedade? Então tem que abrir tudo. Que a gente já teve muito prejuízo, já perdeu muita festa, os bares estavam fechados, então tudo tem que voltar ao normal. Não justifica, tem muito leito vago. Isso leva a gente ficar despreocupado, né? A mesma coisa de que atravessar uma rua sem prestar atenção, né? Às vezes você está numa grande avenida, você está atento, não se atropela. Às vezes vai para uma rua calma, acaba sendo atropelado. Então a gente precisa estar atento o tempo todo, enquanto a gente não tem uma solução definitiva. Não existe mágica para a pandemia. Isso é o que a gente tem visto nos países, né, mais desenvolvidos, né, e que a população também tem essas reações que a nossa população tem, de negar ou de achar que não está sendo afetado, porque aqueles números não estão tocando mais essa pessoa, seus familiares, ou às vezes se acostumou, né, com os trágicos números que a pandemia tem trazido para a nossa realidade. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Marcos Aurélio, aqui gentilmente aqui no nosso Viva Bem, falando sobre a situação que nós estamos em momento de pandemia. A gente agora pós-carnaval e é sempre uma grande preocupação. Nosso Viva Bem é oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Olá pessoal, aqui é Herardo Costa, o seu personal trainer. Ok, então você vai escolher a sua academia. Sim, porque agora você tá estimulada, você tá afim, tá cheia de força de vontade e agora você quer malhar. Beleza, vai escolher a academia. Quais são os critérios que você vai adotar para isso? Pronto. Essa é a nossa dica de hoje. Para começar, escolha uma academia que fique perto da sua casa. Por quê? Para evitar de você ter que ir de carro. Vai a pé, vai de bike, vai correndo, vai dando aquela caminhada bacana e já vai aquecendo para o seu trabalho na academia. Então isso é importante por conta disso, sem contar com o fato que estacionamento hoje está uma barra, né? Você, quando chegar na academia, quando você estiver escolhendo, verifique o conforto, se é arejada, se é limpa. Academia com cheiro de mofo, pelo amor de Deus, ninguém merece. E outra, é importante que você tenha assistência durante o seu treino. Os professores devem estar prestando atenção no que você está fazendo, corrigindo você e mostrando a melhor forma de você fazer aquele exercício. E outra coisa, eles têm que ter o controle das suas atividades, quer seja através das fichas, quer seja através dos seus celulares, que hoje tem as planilhas de controle de treinamento, não importa como, mas ele tem que estar lá sabendo o que é que você está fazendo durante o seu treinamento naquela semana. Os instrutores têm que explicar a execução de cada exercício e o porquê dele, porque às vezes, vai ali, faz 3 de 10, nesse outro aqui faz 4. Você não sabe nem quais são os músculos que estão sendo atuados e ser requeridos naquele momento. Então é importante que você verifique isso também. E depois que você verificar tudo isso, né? Se você sentir bem naquele lugar, se você se sentir à vontade, se aquela energia boa toma conta de você, então é ali que você deve ficar. O que importa é que, primeiro, você está com vontade de malhar e a força de vontade é a sua maior arma. Segundo, você está usando critérios muito bons para você avaliar a academia onde você vai passar uma boa parte do seu tempo. E terceiro, não custa nada fazer uma análisezinha do preço, né? Relação custo-benefício, porque hoje não tá mole para ninguém. É isso aí, moçada. Siga a dica do personal e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, continuando esse nosso bate-papo e lembrando aqui, como disse anteriormente o Dr. Marcos, a gente está falando uma situação realmente que é de planeta. E ser humano é ser humano em qualquer lugar. Infelizmente, questão de comportamento também em qualquer lugar. Agora, claro, quando a gente, só voltando a abrir parênteses, quando a gente tem de repente lideranças que nos ajudam, é melhor ainda, né? A condução de todo esse processo. Quando não, aí fica mais difícil lidar com o comportamento humano e lidar com quem lidera. Não ter também os mesmos cuidados, infelizmente as coisas ficam mais difíceis. Dr. Marcos, falando de vacina, então, a necessidade de a gente vacinar, continuarmos com os cuidados, infelizmente alguns ainda não negam isso, enfim, mas a vacina, esse é o processo, esse é o caminho. E aí, como é que nós estamos nesse sentido? E o ritmo que muitos dizem, tá lento.
Sim, o ritmo está muito lento, mas muito lento pensando em um país como o Brasil, não é, que sempre é um exemplo de imunização, mas essa crítica acho que o país tem que fazer, né, que apesar disso, o país como um todo, não é, na sua gestão, preferiu, né, pensar e discutir muito opções terapêuticas não comprovadas cientificamente e não investir na preparação para a imunização. Então, o Brasil tem corrido atrás, né, de novos acordos com os laboratórios, mas houve um atraso, sim, né, nessa adesão à ciência, né, e à busca pela vacina. Então, isso faz com que o Brasil tenha tido essa dificuldade agora na entrega e no recebimento de doses. Não temos ainda um cronograma, né, bem estipulado, porque o país ainda não consegue dizer também quando vai entregar aos estados as doses, né? Então isso é importante a sociedade entender. É claro que quanto mais rápido se vacina, maior o efeito da vacinação sobre a pandemia. Essa resposta a gente tem mais rápido. Hoje, o que é que a vacina que a gente tem feito, ela nos dá? Os resultados individuais. Aquele profissional ou trabalhador de saúde que está sendo vacinado, ele vai ter um risco menor de adoecimento, vai ter um risco quase zerado de óbito, né, e um risco muito baixo de ter uma forma grave. Da mesma forma que o idoso com 90 anos ou mais, que foi vacinado, os idosos de instituições de longa permanência, os nossos indígenas aldeados. Então, a proteção é individual ainda. Para essa proteção ser coletiva, a gente precisa avançar com rapidez. Não é? Até porque se a gente pensar, vamos vacinar durante um ano, a gente não sabe se o impacto disso na população em geral, na pandemia, vai ser tão alto. Mas já temos uma questão que é muito importante, que é diminuir óbitos e diminuir internações, é essencial. No nosso estado, enfrentamos no início alguma dificuldade, principalmente na questão da identificação do trabalhador de saúde, né, que é uma categoria diferente de profissional de saúde, né? Para ser um profissional de saúde, você pertencer a alguma das categorias e ter um conselho, né, daquela profissão. O trabalhador não, é quem está no serviço de saúde. E o foco inicial era quem está no serviço de trabalhando, principalmente nas linhas de frente. Então houve muita dificuldade nessa identificação, principalmente para os municípios maiores. Isso deu um ritmo lento, né, para a vacinação no começo, em alguns municípios, principalmente naqueles maiores. Mas que tem tido um avanço agora. A gente não... É difícil quando a gente compara com outros estados, porque a gente, quando observa a proporção de vacina que recebeu e usou, ela é igual. Mas a nossa população de trabalhadores, ela é menor do que vários outros estados. Aí com isso, a nossa proporção de pessoas vacinadas no estado, ela sempre vai ser um pouco menor, sempre vai estar entre os estados que estão menores. A gente vai conseguir avançar mais quando isso realmente for para a população, para os idosos completos, para as pessoas com comorbidades, né? Mas a gente tem discutido isso muito com gestores municipais, da importância de não se perder tempo na vacinação. Porque logo que o estado recebe, no outro dia ele já está distribuindo as doses para os municípios. Né? Distribuindo e orientando e monitorando, e toda fim de tarde querendo saber quanto gastou, quanto tem de saldo, né? Para que a gente não paralise a nossa campanha. Diferente de outros estados também, a gente adotou desde o começo que as doses só seriam dadas para o grupo específico a que ela foi destinada. Né? Então a gente só recebeu doses para idosos, tirando os das instituições, com 90 anos ou mais. Então a gente só vacinou essa faixa etária. Não, é a questão, me permita, doutor Marcos, é o cuidado que vocês estão tendo para evitar o que acontece em outros estados que de repente já está faltando vacina. Então vocês fizeram uma espécie de planejamento já garantindo a segunda dose para todo mundo, para não ter falha e não ter interrupção, foi isso? Sim, porque a gente sabe que a sociedade fica muito ansiosa por datas, né? É claro, meus pais também todo dia perguntam qual é o dia que eu vou ser vacinado, né? É muito bom quando você tem um cronograma e diz, olha, né, 1º de março é o dia da sua vacina, vai lá na unidade básica de saúde. Só que a gente não pode botar essa data se a gente não tem essa vacina ainda disponível. Né? Então, alguns estados fizeram isso, né? Distribuíram aquela vacina
dia a dia com populações que não estavam prescritas ainda pela distribuição do Ministério da Saúde, utilizando segunda dose. Então, isso levou a uma paralisação, né? Então, nacionalmente tem toda essa questão da paralisação da vacinação. A gente vai paralisar quando? Quando as doses todas acabarem e não chegar nova reposição. Mas, né, ontem, né, nesses dias, tem tido várias reuniões com o Ministério, né, e provavelmente agora, nesse comecinho de semana, a gente já deve ter uma novidade de quantas doses vamos receber e para que população vai ser. Recebendo, no outro dia a gente já está distribuindo para todos os municípios. Pois é, isso já deixa realmente, a preocupação é grande e a ansiedade também maior ainda. E o que a gente pode tirar disso, doutor Marcos, de lição que a gente está e de orientação para as próximas fases? E aí, aos gestores públicos, eu ouvi dizer, por exemplo, em alguns municípios que dizem que encontrou resistência. Tudo bem que ela pode até existir, mas faltar também um pouco de habilidade para que um idoso de 90 anos dizer, não, eu não quero tomar, e você simplesmente aceitar que não toma isso e acabou-se. Eu estou achando isso uma explicação muito frágil. Que a gente pode fazer em relação a isso para que esta pessoa idosa e o familiar em torno não se submeta a isso e aceite e acabou-se? Sim, eu acho que é uma argumentação muito frágil, né, quando a gente recebe isso do profissional, da equipe que foi vacinar, né, que houve uma negativa do idoso. Porque, acho que todos sabem, né, há muito tempo, algumas dessas vacinas são criticadas, às vezes por grupo, né, até profissionais de saúde, queria tomar de um e de outro, mas quando a vacina chegou, todo mundo correu atrás e quis se vacinar com a que chegou primeiro. Né? A população recebe informações equivocadas? Recebe nas redes sociais. Né? Às vezes eu recebo nesses grupos, né, de família, mas é muito fácil, né, desfazer esses equívocos, trazer a importância, principalmente para esses grupos que têm impacto na mortalidade. Quer dizer, se você pega Covid, você tem mais de 90 anos, seu risco de ter forma grave, de evoluir para óbito, é muito alto. Né? E qualquer adoecimento numa pessoa com mais de 90 anos traz toda uma fragilidade, uma queda cognitiva, né? Até uma gripe que não seja tão grave faz um abatimento naquele idoso. Então é importantíssimo, né, que a equipe converse com os familiares. Né? Alguns já estão acostumados com a vacina da gripe também, então tendo convencimento, né, você consegue sim convencer. Tanto que a gente tem visto municípios que têm ultrapassado a sua meta, que era de idoso, né? Mas tem muito a ver com isso, com convencimento, com tempo, com cadastro desse idoso. Então, o que a gente tem orientado para os municípios, independente das doses estarem chegando já vão identificando seus próximos grupos, já vai anotando, né, o nome, a localidade, organizando como é que você vai fazer, se você vai precisar trazer eles à sua unidade de saúde, ou se você vai ser mais prático, visitá-los no domicílio para fazer essa vacina, né? Porque tem municípios que a gente está falando que tem 10 idosos, né? Tem municípios que tem isso e não conseguiu vacinar no primeiro dia, né? 10, né? Até o secretário, se fosse um profissional de saúde, saía e vacinava todo mundo ali, né? Então a gente sabe que tem vários aspectos, né? Mas que eles podem ser enfrentados com conhecimento, com discussão, escutar a população, saber qual é a dúvida, né? Às vezes é uma dúvida equivocada, às vezes é que ouviu alguém falar alguma coisa e só precisava ali de um argumento, de uma boa explicação. Para a gente ir encerrando, doutor Marcos, em relação à questão da aplicação da tal vacina de vento, da vacina fake e essas coisas todas. Nenhum caso aqui foi registrado, chegou ao conhecimento de que de repente o auxiliar foi lá e não aplicou a vacina corretamente. A orientação está sendo agora que mostre a vacina, mostre a seringa cheia e vazia. Essa orientação também está sendo passada, independente de ter registrado o caso ou não aqui no estado? Sim, essa é a nossa orientação, não é? É um crime isso, não tem desculpa nenhuma. É claro que às vezes podem ter equívocos, podem ter brincadeiras também, porque a gente sabe que a rede social às vezes reproduz coisas que não são as reais, não é? Então há uma replicação às vezes de alguns fatos que não são verdadeiros, mas nos identificados realmente tem que ser criminalmente investigado, não é? Até porque
aquela dose ela tem que ser utilizada naquele momento, né? Ninguém pode levar a dose numa seringa para casa para ser aplicado, né? Depois que você abre uma ampola dessa, você tem que usar naquelas 6 horas ali. Então, é um crime contra a saúde pública e contra um indivíduo ali que foi realizado. A gente não tem tido essa notificação de casos similares, mas a gente sempre tem orientado que se faça tudo com transparência, com clareza, para que não se tenha dúvida nenhuma, né, desse processo. Ok, doutor Marcos, muito obrigada, sempre bom ouvi-lo e as orientações passadas e que todos também colaborem, gestores, prefeitos e tudo mais, se somem, boa vontade para que a gente consiga avançar nessas etapas. Muito obrigado a você, e a gente sabe que o enfrentamento da Covid-19 ela é coletivo, não é? Ela não é do profissional de saúde, não é de um gestor, não é? Ela é de todo mundo, é da sociedade. Interessa à sociedade, não é? Controlar essa doença, que nossos cidadãos parem de morrer, parem de necessitar de internação. Então, só para reforçar, higienização das mãos, uso de máscaras, né, e distanciamento social o máximo possível são essenciais no combate, além de se vacinar quando chegar a sua hora. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem de hoje, sempre com notícias e informações para você. Agradeço o carinho da audiência, agradeço a Fernando pelo apoio técnico e aí as orientações passadas vamos continuar mantendo, claro, os nossos cuidados, fazendo a sua parte. Tá difícil, tá pesado, tá carregado, a gente continuar desse jeito. Mas, enfim, é necessário. Enquanto não tiver vacina para todo mundo, para a gente controlar essa situação, enfim, a gente só nos resta tomar os devidos cuidados, tá bom? Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Quero mandar um beijo especial para uma turma super legal, você sabia? Olha, o Arthur, que eu agradeço pelos cards que ele sempre faz aqui do Viva Bem, essa chamadinha que você vê nas redes sociais, pois é ele que faz, é ele que cuida. Pense como fica super legal, né? Querido Maico também. Pense a turma boa, parceiraça aqui do Fernando, né, Fernando? Eita, Fernando já não é mais o mesmo, gente. Vocês não imaginam como esse carinho, essa amizade, essa aproximação com o devido cuidado, claro, né? Todo mundo de máscara e distanciamento, tem feito bem. É muito bom, tá certo? Beijo grande, gente, galera, boa demais da querida Fã FM. Fique na sintonia, Fã Brasil tá chegando aí. Beijo grande, gente. Até o próximo Viva Bem. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.